Fala, coração! Depois de assistir a live com a minha antiga aluna Jennifer Ernesto, advogada do Escolha Educação, falando sobre racismo e antirracismo, eu resolvi provocar, trazendo aqui esse tema que é bastante controverso. Machado de Assis, antirracista? Eu vou trazer alguns textos aqui do Machado de Assis, que foi acusado muito de não ter se envolvido com a abolição. Tudo bem? Campanhas abolicionistas. Então vamos lá, como escritor, o que ele fez? Se ele não fez lá muita coisa como cidadão, o que fez o Machado de Assis como escritor? Belezinha? Essa é a proposta da aula, essa é a ideia da aula de hoje. Tá? No livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um verdadeiro divisor de águas na obra do Machado de Assis, é o famoso antes e depois. Antes ele era considerado romântico, a partir daqui ele vai entrar na fase realista. Tudo bem? A fase de maturidade, ele atinge a maturidade como escritor justamente nessa obra. E aí eu estou trazendo aqui duas personagens bem secundárias. Primeira delas, logo no início do livro, capítulo 11, o menino é o pai do homem. O Brás Cubas está falando sobre ele mesmo. Aquilo que ele era quando criança vai determinar o que ele vai ser adulto. Só que eu quero trazer para o Prudêncio, personagem Prudêncio, tá bom? Vou ler o trechinho aqui. Prudêncio, o moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um anhonhô, ao que eu retorquia: cala a boca, besta! Então, cena emblemática, né? Porque nós temos o Brás Cubas, membro da elite econômica brasileira, tudo bem? O filho dos senhores, montado, né? Literalmente montado no escravo Prudêncio. Então, numa sociedade dividida entre senhores e escravos, o Brás Cubas está fazendo aqui o papel do senhor e o Prudêncio é o seu escravo. Tudo bem? Então, essa é a relação de poder que a gente observa aqui logo no início do livro. Indo para frente, coração, vejam o que Machado de Assis coloca. O Machado de Assis, vamos repetir sempre, né? De origem humilde. Nasceu mulato, ou melhor, né, mestiço. A própria palavra mulato já carrega uma alta dose de preconceito, né? Então vamos tratar aqui como mestiço, pobre, gago e epilético. É esse Machado de Assis que vai fazer uma trajetória extremamente vitoriosa em vida. Ele é reconhecido em vida. Com 50 anos de idade, ele é considerado o principal escritor brasileiro, membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele, que nasce no anonimato, morre como celebridade. Então é esse Machado de Assis. É dele que a gente está falando. Tudo bem? Então ele não se envolve ativamente na campanha abolicionista. Agora, ele escreve sobre. E aqui a gente está analisando o escritor, a obra. Beleza? Se a obra dele pode ser considerada ou não antirracista. E aí vejam, o mesmo Prudêncio vai aparecer num outro capítulo à frente, que é O Vergalho. Vou ler aqui. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras: não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele, toma mais perdão, bêbedo. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta! Replicava o vergalho. Opa!
Olha o cala-boca besta. Quem é que falava cala-boca besta? Brás Cubas. Quem é que está falando agora cala-boca besta? Prudêncio. Vamos lá. Parei, olhei, justos céus. Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me, ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda enquanto eu ia lá embaixo na cidade. E ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra pra casa, bêbado. Coração, que faz o Prudêncio agora alforriado? Prudêncio como homem livre. Compra um escravo e passa a tratar o escravo da mesma maneira que ele outrora, né, foi tratado pelo Brás Cubas. E o mais interessante aqui nesse final, né? O Brás Cubas continua sendo tratado como nhonhô, senhor, senhor. Percebam, ele não é mais escravo, mas ele continua tratando o Brás Cubas como senhor. E senhor que manda, manda e ele obedece. Então vejam, em Machado de Assis, nada é tão, né, maniqueísta, o bem contra o mal, a vítima, o culpado. Então ele vai sempre relativizando as coisas. Esse Prudêncio foi vítima, só que agora está agindo como o quê? O algoz de um outro escravo. Tudo bem? Então ele está tratando aqui a questão, né, racial ou a questão étnica, como preferirem, tá? Mas ele está tratando também a questão o quê? Do ser humano. Tudo bem? Machado de Assis, cético, né? Vai sempre questionar aqui os valores humanos, o comportamento humano é o que está na base de tudo. Joia? Então trouxe aqui para a gente pensar a respeito. Estou provocando, tá? Esse tipo de texto é um texto pode ser considerado antirracista? Estou jogando a pergunta para Jennifer responder, tá bom? No mesmo livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele vai falar sobre o cunhado Cotrim. Veja, um personagem super secundário, né? Vou ler o trechinho, que é extremamente irônico. Por isso que é difícil ler Machado de Assis, porque a chave de leitura para a obra dele é sempre a ironia, quando eu falo uma coisa querendo dizer outra. Muitas vezes exatamente o oposto do que eu estou dizendo. Tudo bem, coração? Então vamos lá, atenção na leitura aqui. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter, veja agora, ferozmente honrado. Ele aproxima palavras que são completamente opostas. Tudo bem? Ferozmente honrado. Dá para ser honrado e ao mesmo tempo feroz? Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Vai, né, discutir herança. Cunhado casado com a irmã dele, Sabina. Reconheço que era um modelo. A palavra modelo aqui era um exemplo. Exemplo de quê? Eu posso ser modelo de um monte de coisa, boa ou ruim. Tudo bem? Então a palavra modelo não necessariamente é positiva. Arguiam-no de avareza, avarento. E cuido que tinham razão, mas a avareza, pessoa de mão fechada, não gasta com nada, é apenas a exageração de uma virtude. A virtude seria o quê? A economia, uma pessoa econômica. E as virtudes devem ser como os orçamentos. Melhor é o saldo do que o déficit. Melhor o exagero do que a falta. Como era muito seco de maneiras. Vejam, eu coloquei aqui em itálico o que é ironia. E eu coloquei sublinhado o que é direto. O que ele realmente quer dizer a respeito desse cunhado Cotrim. Como era muito seco de maneiras,
tinha inimigos que chegavam a acusá-lo de bárbaro, ou seja, ele é bárbaro, né? Os outros o acusam de bárbaro porque ele é realmente bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência, o único fato, não precisava outro, né? Escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue. Ou seja, né, olha a violência do cunhado Cotrim para com os escravos. Mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, aí ele vai atenuando, ele vai diminuindo, ele vai minimizando. Ele não manda todos os escravos, ele manda só os perversos, os malvados, ele manda só os fujões. Ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, opa, olha aqui, origem nobre, né, do dinheiro aqui. Contrabando de escravos. Tudo bem, coração? Mercado, né? E aí o mercado ainda paralelo do tráfico de escravos. O escravo sendo tratado como objeto de compra e venda. Tira a humanidade e transforma em objeto de compra e venda. E aí, como é um objeto, ou como é um animal, um bicho, eu vou bater, eu vou arrancar sangue. Essa atitude aí do cunhado Cotrim, família do Brás Cubas. O mesmo Brás Cubas que batia, né, no Prudêncio, fazia o Prudêncio de cavalo. Ou seja, também tratava como animal. Beleza, coração? Então, habituara-se de certo modo ao trato, olha a ironia de novo, um pouco mais duro, só um pouco, óbvio que não, né? É extremamente duro, que esse gênero de negócio requeria, e não se pode atribuir à índole original de um homem o que é puro efeito das relações sociais. Ou seja, ele não nasceu desse jeito, ele se transformou neste homem por causa do trabalho, da profissão dele. Coração. Então aqui, né, você tem aquele Machado extremamente irônico ao retratar o quê? Essa elite econômica. São os senhores. Como é que eles agem? Como é que eles tratam os escravos? Isso já havia acontecido com ele, Brás Cubas, no relacionamento ainda de criança para com o Prudêncio, e está acontecendo aqui com o Cotrim, que é da família, que é o cunhado dele, casado com a irmã dele. Beleza? Esse é o retrato que o Machado de Assis, mestiço, pobre, gago, epilético, faz da elite brasileira com a qual ele convive. Ao mudar de classe social, graças, né, ao talento dele, vamos lá, né? Quem poderia defender meritocracia no Brasil? Talvez mais do que ninguém o Machado de Assis. Porque ele vai vencer sozinho. Ele era um autodidata, ele nunca frequentou uma universidade. Ele vai conseguir sozinho superar a sua condição, a sua origem. Só que vejam, é esse o retrato que ele está fazendo da elite brasileira. E ele convive com essas pessoas. Então ele está deixando o recado dentro da obra. Tudo bem, coração? Ele não está mostrando aqui como é que é o comportamento dessa elite brasileira em relação à escravidão? Então, estou provocando, estou questionando. Você que vai dar a resposta. Por isso que a aula tem uma pergunta, uma interrogação. Trouxe agora a crônica publicada em 19 de maio de 1888. Óbvio, né, gente? 13 de maio de 1888, abolição, a Lei Áurea da Princesa Isabel, tá bom? Então ele escreve a crônica aí 6 dias depois, né? Publica 6 dias depois, tá bom? Vou ler na íntegra, porque é crônica, é um texto curto. Vejam, embora seja uma crônica, há aqui personagens, tá? E o texto é narrado em primeira pessoa. Eu pertenço a uma família de profetas a precup, pós-factum, depois do gato morto, ou como o melhor nome tenha em holandês. Por isso digo, e juro se necessário for, que toda a história desta lei de 13 de maio estava por mim prevista, tanto que na segunda-feira, a Lei Áurea é assinada no dia 13 de maio,
que cai num domingo. Então, quando ele fala na segunda-feira, dia 7 de maio. Tá? Antes mesmo dos debates, tratei de alforriar, de dar a liberdade a um molecote que tinha, pessoa de seus 18 anos, mais ou menos. Alforriá-lo era nada. Entendi que, agora, coração, é o mais importante do texto. Quero que você perceba, está aí jogado, parece que não é nada, mas é a interpretação do texto que você tem que ter aqui. Perdido por 1.000, perdido por 1.500 e dei um jantar. Ou seja, ele está considerando a alforria do escravo uma perda, um prejuízo. Está claro aqui, está escrito aqui. Quem fala em primeira pessoa é o proprietário, é o senhor de escravos, é o membro da elite. E aqui uma elite econômica, uma elite política, inclusive. Beleza, coração? Então vejam, ele, sabendo que não tinha mais jeito, a abolição ali estava para acontecer, era praticamente inevitável. Lembrem, o Brasil foi o país que teve a maior quantidade de escravos e por mais tempo no mundo. Só isso. Ele esticou ao máximo essa escravidão, né? Agora ele percebe que não vai ter mais jeito. Então ele liberta. E aí vejam, perdido por 1.000, perdido por 1.500. Já que eu perdi mesmo, eu perdi o escravo, uma propriedade, eu vou perder mais um pouquinho, mas ele vai perder para poder ganhar, coração. Pensando nessa elite, alguém abre mão de alguma coisa? Abre mão de lucro? Abre mão de dinheiro? Será? Então vamos ver que jantar é esse. Neste jantar aqui, meus amigos deram o nome de banquete. Em falta de outro melhor, reuni umas 5 pessoas, conquanto as notícias dissessem 33 anos de Cristo, olha a ironia, no intuito de lhe dar um aspecto simbólico. Na verdade, ele organizou o quê? Um banquete para muitas pessoas. Então ele está usando aqui daquela falsa modéstia. Só que a falsa modéstia convive aqui com expressões em francês, em latim, ou seja, não tem modéstia nenhuma. É uma falsa modéstia. É a famosa hipocrisia, né? Que o Machado de Assis tão bem retratou. Tá bom? Por que ele está organizando esse banquete aqui para tantas pessoas? No golpe do meio, coup de milieu. Olha aí a soberba, a arrogância dele. Mas eu prefiro falar a minha língua. Mentira! Porque ele vai citando o tempo inteiro essas expressões. Levantei-me eu com a taça de champanhe e declarei que, acompanhando as ideias pregadas por Cristo, olha aí o cristão, né? Tá tão em moda aí falar em Cristo, né? Há 18 séculos, restituí a liberdade ao meu escravo Pancrácio. Demorou, né? Já poderia ter feito isso antes, já que era tão cristão assim. Que entendia que a nação inteira devia acompanhar as mesmas ideias e imitar o meu exemplo. Finalmente, que a liberdade era um dom de Deus, que os homens não podiam roubar sem pecado. Pancrácio, o nome Pancrácio, se você procurar, existe uma luta marcial com esse nome. Só que aqui eu acho que vai mais na raiz da palavra. Pensa, pan, todos. Crácio, de cracia, governo de todos. E aí, mais uma vez, o Machado de Assis está sendo irônico, né? É este o nome do escravo alforreado. Pancrácio, que estava à espreita, entrou na sala, como um furacão, e veio abraçar-me os pés. Olha a hierarquia, né? Um dos meus amigos, creio que é ainda meu sobrinho, como creio? Ele não sabe quem é sobrinho dele? Óbvio que é, né? Pegou de outra taça e pediu à ilustre assembleia que correspondesse ao ato que acabava de publicar, brindando ao primeiro dos cariocas. Ouvi cabisbaixo, fiz outro discurso agradecendo e entreguei a carta ao molecote. Ou seja, ele deu
visibilidade ao ato, publicidade ao ato. Por isso que era importante o banquete para muitas pessoas. Ele está criando aqui um evento público. Olha aí, antes das redes sociais, né? Machado de Assis mostrando a importância de você tornar aquilo público. Publicar, publicidade, visibilidade. Ele está querendo ganhar dividendos com o gesto dele, com o ato dele. Então, perdido por 1.000, perdido por 1.500, ele perdeu dinheiro perdendo o escravo, com a abolição, com a alforria. Ele vai perder dinheiro com o jantar, com o banquete, mas é óbvio, ele vai querer ganhar lá na frente. Vocês já vão entender daqui a pouco, né? Com uma carreira política. Beleza, coração? Né? Vamos lá. Todos os lenços comovidos apanharam as lágrimas de admiração. Caí na cadeira e não vi mais nada. De noite recebi muitos cartões. Creio que estão pintando o meu retrato. Suponho que a olho. Como creio? Como suponho? É óbvio que ele sabe que estão pintando o retrato dele. Olha aí a popularidade que ele está buscando, a notoriedade. Tudo bem, coração? A celebridade que ele está buscando com o ato, com o gesto dele. Ele sabe de tudo, provavelmente, né? Foi ele próprio que contratou ali o pintor. No dia seguinte, chamei o Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza: Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida, e tens mais um ordenado que... Oh, meu senhor, fico. Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. Tudo cresce neste mundo. Tu cresceste imensamente. Quando nasceste, eras um pirralho deste tamanho. Hoje estás mais alto que eu. Deixa ver. Olha, és mais alto 4 dedos. A Artura não quer dizer nada, não, senhor. Pequeno ordenado, repito, uns 6.000 réis, mas é de grão em grão que a galinha enche o seu papo. Olha agora, tu vales muito mais que uma galinha. Gente, vejam a comparação que é feita. O escravo era comprado, era vendido, era traficado, era contrabandeado como um animal. E aqui ele faz a comparação exatamente o quê? Com uma galinha. Cruel, né? É essa a elite brasileira retratada pelo Machado de Assis. Ele, como escritor, está dando o recado ou não? A participação dele não é via literatura, via aquilo que ele faz, a profissão dele, para pensar, tá? Justamente, pois 6.000 réis. No fim de um ano, se andares bem, conta com 8 ou 7. Pancrácio aceitou tudo. Aceitou até, olha agora, um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as botas. Efeitos da liberdade. Olha a ironia. O que mudou na vida do Pancrácio, coração? Nada. Perceberam? Isso para o Pancrácio. Para outros, a situação ainda ficou pior, né? Óbvio, tem que cuidar da própria vida, tem que arrumar lugar para morar, tem que comprar comida. E vai arrumar emprego onde? Se todo o movimento foi feito para se trazer o quê? Imigrantes para o Brasil, para substituir a mão de obra escrava, o que o governo brasileiro promove? Imigrantes, a chegada dos imigrantes italianos, alemães, poloneses, japoneses, árabes, sírios, libaneses. Se vão substituir a mão de obra escrava pela mão de obra do imigrante, onde o escravo vai trabalhar? Pensem. A mulher, que era escrava, vai virar diarista, vai virar empregada doméstica. E o homem? Vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? Beleza, coração? Por que trazer imigrantes se já havia mão de obra aqui? Era só transformar a mão de obra escrava numa mão de obra que é assalariada. Mas o projeto era embranquecer a população. Certo, coração? Seguindo.
o Pancrácio está aceitando os petelecos, né? Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre. Eu, de mau humor. Eram dois estados naturais quase divinos. O tempo inteiro é ironia em cima de ironia, né? Tudo compreendeu, meu bom Pancrácio. Daí para cá, tenho-lhe despedido alguns pontapés, um ou outro puxão de orelhas, e chamo-lhe besta, quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que ele recebe humildemente, e Deus me perdoe, creio que até alegre. Ou seja, né, agradece por ser agredido verbalmente e fisicamente. O meu plano está feito. Quero ser deputado. Olha aí a carreira política. E na circular que mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes da abolição legal, ou seja, 6 dias, já eu em casa, na modéstia da família, libertava um escravo, ato que comoveu a toda a gente que dele teve notícia. Que esse escravo, tendo aprendido a ler, escrever e contar, olha agora, simples suposição, mentira. É então professor de filosofia no Rio das Cobras. Mentira. Tudo bem, coração? É só para ganhar o quê, né? Dividendos políticos. Que os homens puros, grandes e verdadeiramente políticos não são os que obedecem à lei, mas os que se antecipam a ela, dizendo ao escravo, és livre, antes que o digam os poderes públicos, sempre retardatários, trôpegos e incapazes de restaurar a justiça na terra para a satisfação do céu. Coração, Machado de Assis publicou isso 6 dias depois da abolição. Tudo bem? Então, dá para dizer que ele era realmente uma figura omissa? Estava se omitindo em relação ao tema? Vou trazer aqui agora 2 contos. O Caso da Vara, publicado pela primeira vez em livro, 1891. Então, um pouquinho depois. Tá? Damião fugiu do seminário às 11 horas da manhã. Fugiu do seminário, tema recorrente na literatura da época, né? Muitos eram obrigados a seguir a vida religiosa e não queriam. Só lembrar do Bentinho do Dom Casmurro, né? Tudo bem? E aqui o Damião é o protagonista do nosso conto, O Caso da Vara, conto narrado em terceira pessoa. Ele quer pedir ajuda para alguém. Quem é que vai poder ajudar? Voltar para casa, pedir para o pai, não vai dar certo. O pai colocou ele lá. Vou pegar-me com Sinhá Rita. E aí, vamos lá. Quem é essa Sinhá Rita? Sinhá Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Querida. O que quer dizer esse querida, né? Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Gente, querida é amante, né? Sinhá Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado, costura. Sinhá Rita, né, foi apresentada aqui e aí ele vai pedir ajuda para ela nega, fala, eu não tenho nada a ver com a sua família, né? Por que você não pede ajuda para o seu padrinho, que é amante dela? E aí vem essa resposta, vem esse diálogo, é esse diálogo que conquista a Sinhá Rita. Meu padrinho, esse ainda pior que papai, não me atende, duvido que atenda ninguém. Aí mexeu com os brios da vaidosa Sinhá Rita. Não atende, interrompeu Sinhá Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Vou mostrar para você quem é que manda. Ou seja, ela manda e o João Carneiro, né? Olha o nome, Carneirinho, vai ter que obedecer. Então ela vai colocar o João Carneiro ali contra a parede, naquela famosa versão, né? Ou você resolve esse problema, ou não vai ter mais nada entre nós. E aí é óbvio que o João Carneiro vai querer, né, convencer o pai do Damião a tirar o menino do seminário. Bom? O castigo do costume e o costume de castigar. Já vimos isso na relação do Brás Cubas com o Prudêncio.
na relação do Prudêncio com o seu escravo, já vimos o cunhado Cotrim, já vimos agora, né, o dono do Pancrácio, patrão do Pancrácio, e o costume de castigar vai continuar aqui, né? Quando você trata o outro não como um ser humano, né? Não como alguém igual. Beleza, coração? É aí que você tem que entender essa ideia do castigar, né? Sinhá Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir, mas quando convinha, brava como o diabo. Por isso que o João Carneiro está tão empenhado, né? Uma coroa enxuta, uma amante bonita. Contava-lhe anedotas. Eles têm que esperar. O João Carneiro vai lá conversar com o pai do Damião, o Damião fica na casa da Sinhá Rita, esperando o resultado dessa conversa. E aí, para passar o tempo, começam a contar piadas. Contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras, que ele referia com singular graça. Uma destas, Estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinhá Rita, as alunas da Sinhá Rita, alunas lá de costura, de bordado, que esqueceram o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinhá Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa, um móvel, e ameaçou-a. Lucrécia, olha a vara. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo do costume. Ou seja, não vai acontecer pela primeira vez. É algo costumeiro, é habitual. Castigar, bater. Tudo bem, coração? Quem é a Lucrécia, né? Agora que a gente chega no nosso tema aqui. Quem é a Lucrécia? Era uma negrinha magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa, opa, e uma queimadura na mão esquerda. Ou seja, ela já foi agredida várias vezes. Contava 11 anos. Além de trabalho escravo, trabalho infantil. Uma criança de 11 anos. Damião teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la. Olha o tema aqui do nosso conto. Os apadrinhamentos. Favores, a política do favor. Ele depende do favor da Sinhá Rita. Ele foi pedir favor para a Sinhá Rita. Só que agora ele está prometendo para si mesmo, internamente, né, no seu mundo interior, ele não falou isso para ninguém, ele prometeu que ia ajudar a Lucrécia, se ela não acabasse a tarefa. Sinhá Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua, se a culpa interxiste em achar graça. E aí, né, indo já para o final da nossa história. Era hora de recolher os trabalhos. Sinhá Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda almofada, meneando os bilros, já sem ver. Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Agora é a hora do conflito. Como é que vai resolver esse conflito? O Damião vai ter que escolher. A Sinhá Rita pegou a Lucrécia pelas orelhas. Ela quer a vara, pedaço de pau, pedaço de madeira, para bater na Lucrécia. Só que o Damião prometeu que ia ajudar a menina. É a hora agora de ajudar. Ele poderia muito bem o quê? Conversar com a Sinhá Rita. Mas Sinhá Rita, por que fazer isso? Para que fazer isso? Não precisa fazer isso. Vamos conversar. Não há motivo. Coração, é isso que ele vai fazer? Pensem. Se ele fizer isso, ele pode irritar a Sinhá Rita e ele perde a sua advogada de defesa. Ele quer sair do seminário. Olha o conflito. Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Me acuda, meu senhor moço. Senhor. Sempre, né? A relação é nhonhô, senhor.
Sinhá Rita, senhora de toda a situação, dona de toda a situação, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, com pena, com paixão. Mas ele, letras garrafais, né? Precisava tanto sair do seminário. Sair do seminário é importante para ele? É. Mas vejam, gente, não é tão, né, agressivo aí quanto apanhar, né? Que é o que acontece quando cresce. Damião é um adolescente. Lucrécia, nem isso, né? 11 anos, uma criança. Chegou a Marquesa, pegou na vara e entregou a Sinhá Rita. Ou seja, a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Na hora de escolher entre apadrinhar Lucrécia ou ser apadrinhado por Sinhá Rita, ele preferiu o quê? Ser apadrinhado por Sinhá Rita. Ele pensou em si mesmo, ele agiu de modo egoísta, egocêntrico. Quem pensa no escravo? Ninguém. Ninguém vai defender aqui a pobre coitada da Lucrécia. Beleza? Por isso que ela tem ali cicatrizes e marcas de queimadura. De tanto que ela já apanhou com 11 anos de idade. Beleza, coração? Então o Machado de Assis, já em 1891, está publicando um texto como esse. Sobre o que fala o texto? O foco do texto é realmente o Damião? Não, né? Acabou a história aqui. Esse é o final do conto. Ele não vai nem narrar se o Damião saiu do seminário ou não, se o João Carneiro convenceu o pai do Damião. Nada. O foco da história é esse. É a ação egoísta, né? A opção egoísta do Damião. A Lucrécia não tem quem a defenda. Beleza, coração. Então Machado de Assis está escrevendo sobre, né? E aqui eu vou trazer o último. É o último texto. Também um conto, publicado em 1906, Pai contra Mãe. Na minha opinião, em nenhum outro ele foi tão evidente quanto nesse. Este é o mais explícito sobre o tema. Tanto que no começo ele traz aqui informações. Vejam. Ele vai, dos primeiros parágrafos, quase que discorrer, expor o que era a escravidão e os mecanismos de tortura utilizados pelos senhores para com os escravos. O costume de castigar. O castigo do costume e o costume de castigar que está passando por todos aqui, né? Essa relação quase sádica. Então vamos lá. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao pescoço, outro ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar. E era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Ironia, de novo. Ironia sempre. Era grotesca tal máscara. É isso que ele quer dizer. Mas aí ele vem com a ironia, atenuando. Mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e algumas vezes o cruel. Ou seja, para manter a ordem, você usa de sadismo, né? Que é um comportamento sádico, né? Você ter prazer com sofrimento alheio. Você submeter um ser humano a uma situação dessa. Então ele está, ironicamente,
mostrando o quanto isso é cruel. Os funileiros as tinham penduradas, à venda, na porta das lojas, mas não cuidemos de máscaras. Há meio século, os escravos fugiam com frequência. Eram muitos. Vejam agora, gente, ironia. O que eu estou colocando em itálico é ironia. Nem todos gostavam da escravidão. Gente, alguém vai gostar da escravidão? Alguém vai gostar de ser escravo? Óbvio que não. Então ele está aqui debochando, né? Sucedia ocasionalmente apanharem pancada. De novo, ó. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Nenhum escravo vai gostar de ser escravo e vai gostar de apanhar pancada. Grande parte era apenas repreendida. Havia alguém de casa que servia de padrinho, e o mesmo dono não era mau. Imagina. Além disso, o sentimento da propriedade moderava a ação, ou seja, não vou bater tanto, né, que eu perca, que eu coloque em risco a minha propriedade, o meu objeto, né, eu paguei por ele, porque dinheiro também dói. Ou seja, só não mata o escravo, porque se matar, está fazendo uma burrice, né, está perdendo, né, a mão de obra ali, né, pela qual ele pagou. Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lhe o levasse. Punha anúncios nas folhas públicas com os sinais do fugido, nome, a roupa, o defeito físico se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação. Quando não vinha a quantia, vinha a promessa: gratificar-se-á generosamente, ou receberá uma boa gratificação. Aqui ele contextualizou como nunca antes havia contextualizado. Ora, pegar escravos fugidios era um ofício do tempo. Não seria nobre, mas por ser instrumento da força com que se mantém a lei e a propriedade. Opa! Manter a ordem, manter a lei, manter a propriedade. Em nome disso, pode quase tudo, né? Trazia esta outra nobreza implícita das ações reivindicadoras. Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo. A pobreza, a necessidade de uma chega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam um impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem. Ele está falando, evidentemente, de quem? Do Capitão do Mato. Quem vai ser o nosso Capitão do Mato aqui? Olha o nome, coração. Olha a ironia do nome. Cândido Neves. Cândido branco. Neve. Tudo, né? Remetendo à ideia da brancura. Cândido Neves cedeu à pobreza. Ou seja, o branco pobre. Pensa no Brasil de hoje, né? Não mudou nada. Branco pobre. Cândido Neves cedeu à pobreza, carecia de estabilidade, ou seja, não parava em emprego nenhum, não tinha dinheiro. Mas, mesmo assim, quando veio a paixão da moça Clara, olha o nome, Clara. Cândido Neves vai se casar com Clara. Não tinha ele mais que dívidas. A tia Mônica, que é tia da Clara, diz para os dois, né? Vocês, se tiverem um filho, morrem de fome. Vocês não têm dinheiro, nem para vocês. Se puserem um filho no mundo, complicou. Só que lógico, né? A Clara vai ficar grávida do nosso Cândido Neves. Tudo bem? Pegar escravos fugidos trouxe-lhe um encanto novo. Não obrigava a estar longas horas sentado. Só exigia força. Olho vivo, paciência, coragem e um pedaço de corda. Cândido Neves lia os anúncios, copiava-os, metia-os no bolso e saía às pesquisas. Tinha boa memória. Fixados os sinais e os costumes de um escravo fugido, gastava pouco tempo em achá-lo, segurá-lo, amarrá-lo e levá-lo. Como o negócio crescesse, mais de um desempregado pegou em si numa corda. Foi aos jornais, copiou anúncios e deitou-se à caçada. No próprio bairro havia mais de um competidor.
Foi na última semana do derradeiro mês que a tia Mônica deu ao casal o conselho de levar a criança que nascesse à roda dos enjeitados. Clara está grávida, criança está para nascer e a situação de pobreza deles é a mesma. Então, qual é o conselho da tia Mônica? Nasceu o menino, nasceu a criança, vocês levam na roda dos enjeitados. Ou seja, entrega lá para o orfanato, essa criança vai ser adotada por uma família que tenha condições. É esse o recado. Cândido Neves, com as mãos robustas, atava-lhe os pulsos e dizia que andasse. A única esperança do Cândido Neves de não levar o próprio filho para a roda dos enjeitados é conseguir dinheiro. E como é que ele consegue dinheiro? Prendendo escravos fugidos. E aí ele vê um anúncio, uma boa recompensa, ele vai atrás dessa escrava. A escrava quis gritar. Parece que chegou a soltar alguma voz mais alta que de costume, mas entendeu logo que ninguém viria libertá-la, ao contrário. Lembraram da Lucrécia? Quem é que vai defender a Lucrécia? Ninguém. Quem é que vai defender essa escrava agora? Ninguém. Pediu então que a soltasse pelo amor de Deus. Estou grávida, meu senhor, exclamou. Se vossa senhoria tem algum filho, peço-lhe, por amor dele, que me solte. Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser. Me solte, meu senhor moço. Ou seja, né? A Clara, esposa do Cândido Neves, está grávida. Teve um filho, mas a escrava aqui também está grávida. E qual é a conclusão, né? A que se chega? Cruel. Nem todas as crianças vingam. Ou seja, entre, né, escolher pelo filho dele ou pelo filho da escrava, ele vai escolher pelo filho dele. No chão onde jazia, levada do medo e da dor, e após algum tempo de luta, a escrava abortou. Então, vai vingar somente o filho dele, que ele não leva para a roda dos enjeitados, porque ele conseguiu prender essa escrava, que acabou perdendo o filho dela. Nem todas as crianças vingam. Coração, para encerrar, cruel, né? Vejam o que andaram fazendo aqui com o Machado de Assis. Do lado aqui, para mim, do lado esquerdo, né? Para você não, que está vendo, tá? Nós temos a ABL, Academia Brasileira de Letras, pôs lá uma inteligência artificial representando Machado de Assis. Então você vai lá visitar a Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, e você vai conversar com o Machado de Assis. Só que é o Machado de Assis, coração, muito branquinho, né? Perceberam? Quem era o Machado de Assis e o que ele virou na inteligência artificial? Perceberam? Ali do lado, vocês têm o que? Um comercial, né? Uma propaganda de televisão feita pela Caixa Econômica Federal, que já tem mais de 150 anos de existência. E aí querendo mostrar o quê? Que até o Machado de Assis ia ao banco, ia até a Caixa Econômica Federal. Vejam o Machado de Assis que eles puseram ali, coração. Branco. E aí é óbvio, né? Houve reação, tanto num caso como no outro, houve reação em protesto. A Caixa, logo em seguida, acabou tirando a propaganda do ar. A inteligência artificial continua por lá. Tudo bem? Então eu trouxe esses textos aqui para vocês pensarem. Dá para considerar que o Machado de Assis foi realmente omisso em relação ao tema? Lembrem, ele era essencialmente um escritor. O trabalho dele era escrever. Na obra dele, ele deixa o recado ou não? Dá para considerar, Jennifer, Machado de Assis como antirracista por aquilo que ele escreveu? Estou aguardando a resposta, hein? Tá bom? Corações, por favor, né, deem uma força aí. Escolha Educação, passando dos 900 inscritos, rumo aos 1000. Vamos chegar nesses 1000 inscritos logo aí. Deem uma força, um apoio para o canal. Compartilhe com seus amigos, com seus colegas. Valeu, coração. Aquele abraço. Fui.